Sabe aquela famosa ideia de que a história se repete? Pois é, o filósofo Hegel disse uma vez que todos os grandes fatos e personagens da história mundial aparecem duas vezes. Mas ele esqueceu de um detalhe genial que foi adicionado depois. A primeira vez acontece como tragédia e a segunda como farsa. Essa é, sem dúvida, uma das sacadas mais famosas da teoria política. E com ela, a gente abre as portas para um mistério histórico incrível. Pensa bem, como é que uma figura que todo mundo considerava, digamos, medíocre, conseguiu dar um golpe e tomar o poder absoluto na França em pleno século XIX? Como a história deixou uma farsa governar um império? Boas-vindas a todo mundo que acompanha as nossas análises. Hoje a gente não vai ficar lendo teoria densa de um jeito chato, não. Muito pelo contrário. O que a gente tem aqui é a chance de acompanhar uma investigação quase policial feita no calor do momento sobre uma crise política gigantesca. Vamos dissecar a anatomia de um golpe de Estado através dos olhos de Karl Marx, olhando de perto esse clássico absoluto sobre os eventos que sacudiram a França entre 1848 e 1851. Bom, vamos organizar o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente desvenda o enigma de Louis Bonaparte. Depois, vamos ver como a política funciona como um verdadeiro teatro. Em seguida, vamos mapear a chamada linha descendente da Revolução. Aí entramos no calor dos acontecimentos, passamos pela previsão da criação do Império e, para fechar, vamos entender por que essa obra fascina tanto a galera das ciências humanas até hoje. Bora lá? Ponto 1. O enigma de Louis Bonaparte. Ou, como a gente pode chamar, o líder improvável. Para a galera da Europa do século XIX, a ascensão desse cara foi um choque total. Um verdadeiro paradoxo ambulante. Como alguém sem aquele brilhantismo todo de um grande líder conseguiu colocar uma nação inteira no bolso? O contraste irônico aqui é brutal, olha só. De um lado a gente tem Napoleão Bonaparte original, o grande, aquele que representou a tragédia histórica com toda aquela magnitude épica de conquistas. Do outro lado, o sobrinho, Louis Bonaparte, que mais tarde viraria Napoleão III. As fontes da época descrevem ele como um aventureiro, um vigarista, a pura farsa. Ele não botava medo pela genialidade tática, na verdade ele era bem ridicularizado. E mesmo assim, o cara venceu. E se bateu aquela dúvida sobre de onde vem esse título super peculiar, a explicação é bem simples. Brumário era só o segundo mês do calendário republicano francês. A data de 18 de Brumário, que cai em 9 de novembro de 1799, ficou eternizada porque foi o dia em que o primeiro Napoleão deu seu famoso golpe de Estado. Então, ao chamar essa análise de o 18 de Brumário de Louis Bonaparte, a intenção foi mostrar logo de cara que o golpe do sobrinho, lá em 1851, foi praticamente um copia e cola, uma repetição bem da barata de um evento histórico de peso. Parte 2. O teatro da política. A história servindo como palco. Para entender essa época, a gente precisa desapegar da ideia de que a política é sempre transparente. Na real, ela é quase sempre um palco, onde os figurinos e as falas ensaiadas escondem o verdadeiro roteiro. E isso é ilustrado de um jeito brilhante com metáforas teatrais. Sabe os atores políticos de 1848? Eles vestiam a roupa e usavam os jargões da grande Revolução Francesa original, lá de 1789. Eles imitavam o passado justamente para mascarar a realidade dura do presente, os conflitos profundos entre as classes sociais. Mas a grande jogada de mestre de Louis Bonaparte foi criar a chamada Sociedade 10 de Dezembro. Fingindo ser uma organização beneficente, ele montou uma espécie de exército particular, pegando gente das margens mais desestruturadas da sociedade. Era muito bizarro, porque nas viagens do presidente, esse grupo funcionava como uma claque, sabe, um público fabricado. Eles eram pagos para aplaudir como loucos, gritar o nome do líder e até bater na oposição, criando uma ilusão perfeitinha de que ele tinha um apoio popular gigantesco. E a farsa não ficava só nas ruas, ela estava entranhada no discurso oficial. A hipocrisia era tanta que chega a ter um humor meio ácido. Os lemas conservadores da época eram lindos no papel. Propriedade, família, religião e ordem. Só que na prática, para salvar a propriedade, eles roubavam e extorquiam dinheiro público. Tipo os 3 milhões de francos que arrancaram da Assembleia. Para defender a família, eles promoviam traição. Em nome da religião, rolava perjúrio solto. E para manter a famosa ordem, eles instauraram a mais completa desordem e repressão estatal. Basicamente, a hipocrisia não era um desvio, era o próprio método de governo. Ponto 3. A linha descendente. A marcha do retrocesso. É agora que a cronologia da coisa toda mostra pra gente como um regime pode implodir e abrir as portas para uma ditadura. A trajetória de 1848 a 1851 é o exato oposto do que rolou na Revolução original.
Lá em 1789, o processo foi ficando cada vez mais radical, mas aqui foi uma marcha direto para o retrocesso. Começa em fevereiro de 1848, com a queda da monarquia e aquela promessa super utópica de uma república fraterna. Mas olha, a ilusão durou pouquíssimo. Em junho daquele mesmo ano, os republicanos moderados traem a galera mais radical e reprimem os trabalhadores com violência nas ruas. Pouco tempo depois, entre 1849 e 1850, o tal Partido da Ordem, que era a burguesia conservadora, chuta esses republicanos. E no fim das contas, o próprio exército e o Bonaparte abandonam o Partido da Ordem. É literalmente um grupo apunhalando o outro pelas costas, até que não sobra mais ninguém além do exército e de um líder autoritário. É a definição de livro de uma linha descendente. 4. O calor dos acontecimentos. A análise em tempo real. Isso traz um contexto simplesmente fascinante sobre o documento em si. Esse facsímile aí da primeira impressão, que saiu na revista Die Revolution em maio de 1852, mostra um detalhe espetacular. O que faz essa análise ser tão genial é que ela não foi escrita décadas depois, no conforto de uma biblioteca, com a vantagem de saber o final da história. Nada disso. Ela começou a ser redigida logo em dezembro de 1851, dias depois do golpe, e foi terminada no comecinho de 1852. O autor estava literalmente documentando e decodificando uma crise super complexa enquanto a poeira ainda estava baixando nas ruas de Paris. Era jornalismo investigativo e análise política acontecendo na velocidade da luz. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Se o texto foi escrito no comecinho de 1852, como foi possível prever com tanta perfeição o que ia rolar só no final daquele ano? Seria uma bola de cristal? Um dom místico? Com certeza absoluta, não. 5. A previsão do Império. Colocando a teoria na prática. Então, o ponto crucial para desvendar esse mistério é o seguinte: o golpe não deu certo porque o Luiz Bonaparte era uma mente brilhante da estratégia militar. Deu certo porque o cenário político e os conflitos de classe criaram a tempestade perfeita. A burguesia francesa não aguentava mais as brigas diárias no parlamento, estava todo mundo exausto, e o medo de que a classe trabalhadora fizesse uma nova revolta era simplesmente gigante. Então pensa no dilema: continuar com o poder político, mas viver numa instabilidade tremenda, ou entregar as chaves do país para um ditador em troca de paz financeira. A escolha foi bem clara: eles decidiram terceirizar a política. Abriram mão da liberdade democrática só para blindar os próprios negócios. O Bonaparte até parecia estar acima de tudo isso, como se fosse um líder neutro, mas na real, a função dele ali era manter a máquina do capitalismo rodando sem interrupções. E por sacar tão bem como essas engrenagens da sociedade funcionavam, o texto conclui, ali por volta de janeiro de 1852, que o manto de imperador ia inevitavelmente cair nos ombros do Luiz Bonaparte. E o que aconteceu na vida real? Exatamente em dezembro de 1852, o Bonaparte acaba com a República de vez e se coroa Napoleão III, o imperador da França. Foi uma antecipação genial, baseada pura e simplesmente na leitura atenta das tendências e dos interesses das classes sociais. E essa imagem ilustra brilhantemente uma coisa super interessante. O desmantelamento teórico do ditador foi absoluto. Enquanto Bonaparte ganhou aquela rodada no curto prazo, usando força bruta, prendendo e mandando a oposição para o exílio, no campo das ideias ele foi completamente esvaziado para a eternidade. A análise mostrou que ele não era um grande líder, mas sim o resultado previsível e até meio bizarro de um sistema que entrou em curto-circuito. 6. O fascínio das humanas. Os ecos dessa história nos dias de hoje. Mas por que será que um livro sobre um governante francês lá do século XIX ainda deixa o pessoal das ciências humanas e da ciência política tão fascinado? A resposta talvez comece com uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. Os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Essa citação é um monumento. Ela constrói uma ponte perfeita para a gente entender que não somos robôs programados pelo destino ou pela economia. A gente tem o poder de agir, sim, mas também não somos deuses, né? Nossas ações esbarram no peso do passado, nas tradições e em todas aquelas estruturas que a gente já herda quando nasce. Resumindo toda essa bagagem histórica, essa obra virou o manual definitivo para quem quer fazer análise de conjuntura em tempo real. Ela derruba aquele mito de que o Estado é um juiz imparcial voando acima dos mortais.
Na verdade, o Estado serve a interesses bem específicos e traz uma lição dura, porém vital. Simplesmente trocar o gerente de plantão, tirar um cara e botar outro na cadeira, não muda a essência de como a sociedade funciona. É exatamente por isso que entender a dinâmica que faz uma democracia em crise pedir socorro para figuras autoritárias é uma ferramenta tão útil hoje quanto foi lá em 1851. Então, quando a gente observa o teatro da política de hoje com seus figurinos mais modernos, mas usando as mesmas falas ensaiadas, fica uma reflexão para levar para casa. Quais condições do nosso próprio passado estão moldando de um jeito quase invisível as escolhas políticas que a gente faz hoje? Foi ótimo ter a companhia de todo mundo nessa jornada de hoje. É sempre bom questionar o roteiro que entregam para a gente. Até a próxima análise.